Olá, bom dia a todos, Deus abençoe. Eu estou aqui neste momento para dialogar com vocês, para buscar a Deus, para compartilhar a minha devocional com vocês. Deus abençoe a todos que estão passando por aqui. Vamos buscar a Deus, lendo a palavra em oração. Vamos louvar. Meu nome é Daniele Rios. Eu sou aqui uma serva do Senhor, uma filha de Deus, confiante que o Senhor é aquele que faz aquilo que nós não podemos. Nós teremos hoje testemunho, mas vamos começar aqui louvando. Vamos adorar. Vamos adorar. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Cada casa mais simples, o anjo da morte não entra. A estrada daí corre pro mar. O vento que abre o caminho é você. Vamos adorar ao Senhor. É você. Aleluia. Recebe esse louvor, Senhor. A nuvem que aponta o destino é mesmo a que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que marca a minha sede é você. Deus te abençoe. É você. Deus te abençoe, Elza Lourenço. Louve comigo. Mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então retira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. O medo, tira o medo, Senhor, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. A porta aberta é você, mas a verdade é você. É tudo sobre você. Vou subir aos montes e vou chegar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morar. E vou chegar lá até te encontrar. Mais perto e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar.
vento forte é você. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Essa semana eu vivi um testemunho e eu quero compartilhar com você um testemunho de fé. Glória a Deus, e foi através desse louvor. Então eu te convido a adorar comigo. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. Deus abençoe a sua vida. É você. Adore comigo. Quando nós adoramos, o céu se abre. A nuvem que aponta o destino, o mesmo que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. Declare para Deus, vamos louvar. É você. Oh, aleluia, Espírito Santo. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então retira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu vou subir aos montes, muitos desistem, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Eu vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar.
Então retira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Não deu seu lugar para ninguém. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e que me faz tremer as pernas. A tempestade é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. É tudo sobre Deus. Todos os momentos Deus está no controle da tua vida. Ele marcou esse encontro nesse momento. Rosiane, senhorita Camélis, Deus te abençoe. Para te dizer que tudo, Ele está no controle de tudo. E que nós temos que tirar o medo. Tira o medo. Tira o medo. Tira o medo. Tira o medo, tira o medo, tira o medo, tira o medo, tira o medo. E a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, tudo é o Senhor no controle. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu me chamo Daniele Rios e eu estou aqui nessa live para buscar a Deus junto com você e para compartilhar um testemunho. Não liga o barulho de fundo, é o gamer que eu tenho em casa, que é meu marido. Mas eu vivi um testemunho através desse louvor. Ontem, quarta-feira, eu tive que trabalhar, eu dou aula de artes, né? Eu produzo, essas peças que eu uso são peças que eu ensino, eu produzo e ensino a fabricar acessórios. E eu pedi o Uber para poder ir dar aula e simplesmente esse louvor veio ao meu coração, né? Tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E eu cumprimentei o Uber, entrei no Uber com esse louvor ardendo no meu coração. E eu comecei a cantar. E a gente sabe, né, que tem Uber que tem o carro dele como a casa, o templo dele particular, que quem manda no carro dele é ele. Então tem Uber que está escutando futebol, tem Uber que está escutando música, tem Uber, sei lá, que não te dá muita atenção. E assim, ele não interagiu comigo, eu não interagi com ele. Porém, eu não conseguia parar de cantar esse louvor. E eu mais perto do monte, mais perto da face, desejo a tua glória. Aí eu olhei para ele e percebi que ele estava de fone. E o carro com nenhum rádio ligado. Aí eu falei, bom, se ele está de fone e eu tô cantando esse hino e não tá incomodando ele, então eu vou colocar esse hino no Spotify e vou escutar. Aí eu coloquei. E achando que ele não estava ouvindo, não estava prestando atenção em mim. Quando eu fui procurar na bolsa, eu falei, boto o fone, deixo. Aí eu falei, eu vou deixar aqui tocando. Ele tá quieto na dele, eu vou ficar quieto na minha. E eu ali louvando a Deus, e ele olhou para mim e falou assim para mim, compartilha aqui no Wi-Fi do carro. Aí eu falei, meu Deus, ele tá ouvindo. Esse testemunho é de ontem de manhã, tá? Aí compartilhei no Wi-Fi do carro e deixei o hino lá tocando no Wi-Fi do carro dele, bem alto, né? Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E a viagem seguiu, ele calado e eu calada. Quando se aproximou do destino que eu tinha que descer, que era no Shopping Ela, em Caxias, isso aqui do Rio de Janeiro, simplesmente ele olha para mim, chorando, e diz, tem orações que nós fazemos
que nós achamos que Deus não está vendo a nossa oração. E entra você no meu carro e coloca esse louvor que é resposta para minha oração. Então, assim, eu senti na hora uma presença de Deus, eu fiquei toda arrepiada. E eu só consegui falar uma coisa para ele: eu estou toda arrepiada. Aí ele falou: é porque Deus está aqui. Amados, quando nós colocamos louvores, Camila, Deus te abençoe, a gente atrai a presença de Deus, sabe? Quando você entra num Uber, você não conhece nada da vida daquele motorista, você não sabe qual é a fé que ele processa, né? Quando ele profere, você não sabe qual a opinião dele, a origem, você não sabe nada sobre ele. Porém, eu tenho aprendido nessa caminhada da fé que quando Deus me toca para fazer algo, eu faço. Por quê? Porque a responsabilidade com o resultado não é minha. E eu tenho vivido testemunhos diariamente. Diariamente. Tem pessoas que abrem a internet para contar testemunhos que ouviram falar, histórias que ouviram falar. Eu posso abrir para contar testemunhos que eu tenho vivido da parte de Deus. Por quê? Porque, eu sou melhor do que alguém, eu sou perfeita de forma alguma, mas porque eu estou com os meus ouvidos espirituais e o meu coração sensível ao Senhor. E por causa de um louvor eu não falei nada. Por causa de um louvor, aquele homem foi quebrantado, sabe? E ele falou assim para mim: então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Ele falou: esse louvor é a resposta de Deus para mim. Eu estava orando, eu orei hoje pela manhã cedo, antes de você entrar no meu carro, e vem você e coloca esse louvor. Então, assim, eu profetizo sobre a sua vida essa sensibilidade do Espírito Santo, sabe? Se você não sabe como orar, o que fazer, o desejo que eu mais tenho, sincero no meu coração hoje em dia, é estar abençoando outras vidas, estar incentivando outras vidas a buscar a Deus. E antes, esse ano mesmo, até a metade do ano, eu sempre me senti muito desinibida, mas eu tinha uma certa timidez, sabe? De falar ou fazer algumas coisas, e hoje eu não tenho mais. E porque eu não tenho mais, eu estou aqui nessa live. Independente do número de pessoas, mas eu estou aqui para te falar: coloque louvores. O louvor, ele atrai a presença de Deus. Aquele carro ficou cheio do Senhor, sabe? Aquele homem começou a chorar, aquele Uber começou a chorar e começou a agradecer, não a mim, começou a agradecer a Deus por aquela resposta. Então nós precisamos ser veículos de Deus nessa terra. Há um tempo atrás, alguns meses, não sei se foi ano passado, se foi início desse ano, não, foi ano passado, também pedi um Uber. Aí nesse Uber eu tinha que ir estudar, estava fazendo um curso pela manhã, e eu acordei atrasada, acordei passando muito mal. Sabe quando você tá passando mal e você não sabe o que é? Eu tava com enjoo, tava com dor no corpo, eu tava toda esquisita. Eu fui dormir bem e acordei ruim. E acontece. E o curso lá tinha um horário rigoroso para entrada nele. Era 8 horas da manhã. Aí eu já não estava indo como professora, eu estava indo como aluna. E eu falei assim: quer saber de uma coisa? Deus me impulsionou a ir. E eu estava em casa ouvindo louvores no meu celular para ver se eu tinha ânimo de seguir. E pedi o Uber e entrei dentro do Uber. Continuei ouvindo os louvores altos. Dei só um bom dia e sentei. Na metade da viagem, aquele Uber olhou para trás e falou assim para mim: eu aceitei a sua viagem
Por quê? Eu iniciei ontem à noite. Eu passei a madrugada inteira rodando pela cidade pegando pessoas. Porém, ó, presta atenção. Amor, olha a boca, eu tô em live também. Porém, a primeira pessoa que entrou no meu carro foi um grupo aonde sentou do meu lado uma pastora. E esse é o Uber falando pra mim, tá? E essa pastora, ela falou assim: Deus tem um encontro marcado com você hoje. Você está afastado dos caminhos do Senhor, mas o Senhor está te chamando. E ainda nesse teu percorrer do trabalho, antes de você findar o seu dia de trabalho, Deus vai falar com você. E o que aconteceu? Entra eu. Fora do meu horário, tá? Atrasada, passando muito mal, indo para um curso que tinha horário limite para entrar, eles não deixavam entrar pessoas atrasadas. Mas mesmo assim eu fui impulsionada pelo Espírito Santo para ir. Então eu pedi o Uber e estava ouvindo louvores e entrei e deixei os louvores tocando. E ele começa a me narrar isso. Aí ele fala: e você é o sinal de Deus, que Deus me ama. E assim, o curioso é que eu estava ouvindo um louvor sobre reconciliação de quem está fora da igreja para dentro da igreja. E era um louvor que eu nunca tinha escutado. Mas eu estava tão mal que eu não estava nem com coragem de trocar o louvor para um louvor da minha playlist. Ou seja, Deus fala quando Ele quer, da forma que Ele quer, sabe? E ali aquele homem falou: você, esse louvor, essa letra de reconciliação com Cristo, era o que eu precisava ouvir. Porque desde que aquela minha primeira passageira, às 11 horas da noite, entrou no meu carro, que ela estava indo para o monte, aquela pastora, e ela disse que eu iria ter um encontro com Deus durante o percurso do meu trabalho, eu fiquei o tempo todo na expectativa de todos os passageiros que entraram. E me entra você, minha última passageira, que eu aceitei a corrida porque eu estou indo para casa e você está indo para o bairro que eu moro. E vem esse louvor dizendo: volta para Cristo. Aí eu falei para ele: você quer voltar para Cristo? Ele: eu quero me reconciliar. Ali ele contou a vida dele. Nós passamos em frente da igreja que ele era. E ele falou assim: eu nem sei porque eu deixei de ir para a igreja. Um primo meu, muito querido, parou de ir. E porque ele parou de ir, eu resolvi seguir o exemplo dele, parei de ir também. E já faz mais de 1 ano que eu estou sem a casa do Senhor. Eu falei: então eu vou orar para você se reconciliar com Cristo. E o que aconteceu? Ele falou: eu estou reconciliado e hoje mesmo eu volto para a casa do Senhor. Então, cerque-se de louvores, sabe? Às vezes a gente deixa de cumprimentar, a gente deixa de abraçar uma pessoa, a gente deixa de entregar uma mensagem, porque a gente fica muito preocupado com o que os outros vão pensar da gente. Mas a gente se esquece que, em primeiro lugar, vem a gente estar em comunhão constante com Deus, sabe? Eu tenho conversado com amigas mais íntimas e eu digo: gente, eu ainda não sou a cristã, né? A crente da madrugada. Aquela que consegue dobrar o joelho às 3 horas da manhã. Porém, eu sou aquele que está em constante oração. Por quê? Porque durante todo o meu dia eu passo orando e falando com Deus. Eu tive uma cirurgia agora no início de agosto, uma cirurgia básica de hérnia de umbigo, né, umbilical, mas ali eu fiz um voto ao Senhor. E o meu voto foi que eu não perderia mais tempo. Então, o que Deus fez em mim? Deus fez isso aqui, ó.
sabe? Ele me tirou o medo. O medo, eu já não tinha muito. Eu perdi totalmente. O medo. O medo de ser julgada e taxada pelas pessoas. O medo de gastar luz? Sabe? O medo de as pessoas me acharem inconvenientes. Eu não sou mais inconveniente sobre o reino de Deus. Eu estava... eu não sei se vocês conhecem o congresso chamado Eslavec. É uma reunião de líderes evangélicos. Eu participei aqui na igreja Advec, que é a minha igreja. Foi uma bênção. E quando terminou no sábado à noite, um pouquinho tarde. A gente faz aquelas reuniões de amigas, né, para tirar foto. Abraça, beija. E eu vim para casa e o Espírito Santo me incomodou. E eu voltei para a igreja. Eu falei, meu Deus, o culto já acabou, tá todo mundo indo embora. E olha, eu voltando, já vim para casa, voltando para a igreja. Aí eu voltei, encontrei com umas amigas e eu fiquei, sabe, com meu coração ardendo, como se alguma coisa estivesse faltando. Eu tô te falando. Ore para que Deus te dê testemunhos, que você vai ter muitos testemunhos, e eu tenho testemunhos diários. E eu fiquei ali, meu Deus, alguma coisa, e fiquei. Aí todo mundo tirou foto, brincou, se beijou, abraçou, foram indo embora, e ficou apenas uma amiga. E ela falou assim, eu vou comer um lanche e vou chamar o Uber. E eu, como sentia da parte de Deus que eu não deveria voltar para casa ainda, falei, eu vou acompanhar você. E sentei, e ela, você quer lanchar? Eu falei, não. Porque eu já tinha lanchado mais cedo. Eu falei, não. E fiquei conversando com ela. E ela pediu o lanche, pediu a água. Eu falei, eu quero só uma água. Pediu uma água. E, de repente, me vem um rapaz de quase 2 metros de altura, com aqueles cabelos cacheados bem blackão, com uma barbicha, faltando muitos dentes na parte superior, e ele vinha com um ramo imenso de palha, tipo assim, capim santo, mas era uma coisa mais resistente, aquela palha, não sei se era de bananeira, sabe? Ele veio com aquele amarrado e ele produzia algumas flores, como essa. Como eu peguei essa flor no sábado, olha que linda. O nome dele é Pedro Henrique. Ele tinha algumas prontas e um amarrado enorme. Aí ele se aproximou da mesa, quer dizer, sábado, bem tarde da noite, nós duas sentadas ali, automaticamente qual é o sentimento? Sentimento de risco, de perigo. Aí ele chegou, boa noite, eu queria oferecer o meu produto. Aí eu vi que a minha amiga se assustou, mas eu automaticamente senti a presença do Eterno. E eu olhei para ele e falei para ele, qual o seu nome? Aí ele, Pedro Henrique. Aí ele falou, eu estou vendendo para ajudar minha mãe e eu aceito que me dê qualquer valor. Aí eu falei, cara, tô meia dura, né? Mas para falar de Jesus, a gente topa todas. Eu falei para ele assim, você aceita R$5 por uma flor dessa? Aí ele me olhou e falou, aceito. Eu falei, então faz uma gentileza, senta conosco. Aí ele sentou e minha amiga com os olhos arregalados, olhando assim. E eu falei, eu não vou querer uma, eu vou querer 2. Eu falei, eu posso... Gente, é muito importante a gente não impor nada, tá? Então eu falei, eu posso conversar com você? Porque se ele falasse, não quero conversa, eu não poderia falar, você entende? Que a gente tem que estar ligado em Deus e ter estratégia e sabedoria. Eu falei, então senta. Ele sentou e ali eu comecei a falar para ele de Jesus. Mas comecei a falar para ele de Jesus de que forma? Da forma da minha vida. Aí eu perguntei para ele, você já conhece Jesus? Aí ele falou, olha, há pouco tempo eu não acreditava em nada. Agora eu estou começando a acreditar. Aí falei mais um pouco de Jesus e falei assim para ele,
Você quer confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você não... Olha que lindo, gente, o trabalho dele. Eu falei, você nunca mais estará sozinho. Porque a sensação que eu tinha antes de entregar minha vida a Cristo era de solidão. Apesar de estar cercadas de pessoas, de parentes, de gente para sair, para rir, para brincar, de viver rindo. Mas eu tinha uma solidão profunda. Ele olhou e falou assim, não, eu ainda não quero. Eu falei, então deixa eu falar com você mais algo. E eu narrei para ele o dia que eu senti desejo pela primeira vez de buscar a Deus, de conhecer a Deus, porque eu vivi uma vida totalmente afastada dos caminhos do Senhor. Ninguém nunca tinha pregado para mim. E ele ouviu atentamente. Falei, então eu vou pagar. Paguei, né? Aí eu falei, mesmo você sem ter o seu, se determinar agora, eu posso orar por você? Ou seja, você também precisa perguntar. Aí ele pode. A minha amiga se sentiu motivada, deu uma palavra para ele também, da parte de Deus, que Deus tocou no coração dela. E ali eu orei por ele, abençoando a vida dele. O Pix que eu paguei foi um Pix direto para a mãe dele, Cláudia é o nome. Orei também pela vida dela. E peguei uma das flores, entreguei para minha amiga. Ele foi embora. E eu falei para minha amiga o quê? Amiga, eu não consegui. Eu fui para casa e tive que voltar. Todo mundo foi embora, só ficou você. E eu fiquei do teu lado, porque eu sentia um incômodo no meu coração. Que algo Deus queria fazer. E eu não sabia o que. E agora está aqui. Era esta obra, era esta vida que precisava, às 11 horas da noite, sei lá que horas eram, porque era bem tarde, alguém para falar para ele que Jesus o amava, para falar para ele que existe algo poderoso que protege, que dá livramento, que caminha, que se entregar a vida a ele, nunca mais estará sozinho, sabe? Que não julga, que acolhe, que sustenta, que levanta. Falei, então a missão é essa. E eu falei para ela, leva a sua flor e eu fico com a minha. Para todas as vezes que nós olharmos para a flor, nós lembrarmos que o céu tem urgência, que as vidas têm urgência, e principalmente de orar pelo Pedro Henrique, para que Deus dê livramento a ele e dê a ele mais oportunidade dele se converter e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Então, amados, a gente precisa realmente estar com esse louvor. Vou botar aqui mais um pedacinho, né? Que foi o que Deus tocou para eu compartilhar e contar os testemunhos. Medo quer me parar, louva comigo. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, que me faz dizer, deixa o outro pregar, deixa o outro ofertar, deixa o outro orar, deixa o outro amar, sabe? Essa live é para te fortalecer, para te dizer que o Espírito Santo quer se movimentar na tua vida e quer se movimentar através de você. Que não precisa de muito, só precisa que você pare, que eu sinto a presença de Deus, sabe? Que você pare de olhar para as suas próprias limitações e dificuldades e para o seu umbigo e olhar de forma simples para o outro e entender que nós atraímos a presença de Deus com louvores. Então não sabe o que fazer, louva. Eu vou contar mais um testemunho e esse agora não é meu. Esse agora é um testemunho do meu pastor, um testemunho muito antigo.
onde ele era bem mais novo, então, tipo assim, há 20, 30 anos atrás. E uma pessoa tinha um familiar que caiu endemoniado dentro da casa. E era um homem negro muito forte, muito alto, sabe? E completamente transtornado e não estava assim enlouquecido, estava endemoniado realmente. E ligaram para a igreja e nós precisamos de pastor que venha aqui, porque a família está em desespero, porque o cara está endemoniado no meio da sala e o demônio não vai embora. Aí lá foi ele para a casa da pessoa e levou mais um com ele. E chegou lá e oraram, repreendendo, e o cara manifestado no sofá. E o cara pulava do sofá, o cara rugia, o cara assim endemoniado fazia como se fosse atacá-los, e eles orando, a pessoa endemoniada não conseguia tocar neles. Porém, o demônio não saía. E eles ficaram naquela luta, até que eles resolveram começar a cantar hinos da harpa. Amados, quando Davi, né, ainda garoto, já tinha unção de rei, mas não era rei, quem era rei era Saul. Ele tocava harpa, ele ia tocar para Saul, o demônio que estava dentro de Saul saía. E então os pastores começaram a louvar. E aquele demônio teve que sair, sabe? Então a minha palavra para você é essa. Coloque louvores, louve, atrai a presença de Deus aonde você estiver. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler um salmo agora, que é o Salmo 1, que foi o que Deus me deu para nós meditarmos nesse momento, que fala assim, deixa eu pegar aqui a Bíblia melhor. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Oh, glória a Deus! Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Aqui essa palavra muito conhecida diz que os justos, eles não andam conforme o conselho dos ímpios e nem se detêm no caminho dos pecadores. Ou seja, você quer ser bem-aventurado? Seleciona aonde você está, seleciona com quem você convive. Porque a gente fica muito, não tem nada a ver, então eu vou andar com quem bebe, eu vou andar com quem fuma, com quem está lá no pagode. Nós amamos a todos, porém nós não podemos nos misturar com o ambiente, porque nós somos chamados para transformar os ambientes, não para nos adequar aos ambientes. Pegou? E fechando aqui, na sua lei medita de dia e de noite, e ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, ou seja, está firmado, tem raiz, sabe? O vento sopra, mas não te leva. Você está firmado em Deus. E termina aqui. E tudo que ele faz será bem sucedido. E eu quero, através dessa palavra, deixar para você esses conselhos e orientações, esse fortalecimento na fé. Que, em primeiro lugar, coloque louvores
e louve. Em todos os ambientes que você sente que você necessita de força e fortalecimento e necessita da presença de Deus. Deus te tocou? Coloca. Por quê? Porque apesar de até de você não ser afinado ou ser afinado, independente disso, todos aqueles que louvam atraem a presença de Deus. Segundo ponto. Não se assente à mesa dos escarnecedores. Escolha os ambientes em que você vai estar. Para que você não fique fraco na fé, não seja contaminado, não seja influenciado, porque nós somos chamados para influenciar. E terceiro, se você medita na palavra de Deus e você busca estar firmado em Deus, tudo que você fizer será bem-sucedido. E eu estou aqui para declarar que tudo que você fizer será bem-sucedido. Que Deus te guardará à tua frente e à tua entrada. Que você será cheio do Espírito Santo de tal forma que você terá atitudes e fará coisas que você pode não saber qual vai ser o resultado. Como eu contei aqui os testemunhos. Eu simplesmente entrei no Uber e coloquei o louvor que eu já estava cantando. Eu não sabia que aquele louvor era a resposta de Deus na vida daquele homem. Ou como o meu outro testemunho, que eu entrei no Uber e deixei ali louvores tocando que eu nem conhecia. E um deles, só pela presença que eu carregava, e pela presença de Deus, um louvor, Deus te abençoe, Dória Fatá, voltou para Cristo. Ou que eu fui para a rua e fiquei ali na rua, aguardando, o culto já tinha terminado, todo mundo indo embora, o que Deus queria fazer. E Deus fez o quê? A oportunidade de eu pregar o evangelho dele para o rapaz chamado Pedro Henrique, que precisava ouvir falar de Cristo. Então, seja livre, seja liberto. Retira todo o medo da sua vida, sabe? Todo o receio. E vai. Para de se preocupar o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. E é claro, tenha sabedoria. Pergunte, posso falar? Pergunte, posso orar? E Deus vai usar você. Então coloque aí a mão na sua cabeça. Senhor amado, Pai querido, Deus vivo e soberano, retira todo medo. Retira todo medo, retira toda ansiedade, retira toda dúvida. E nos ajuda, Senhor, a nos colocarmos na Tua presença como Tu deseja. E não passar as oportunidades de ação, de presença, de sobrenatural, de vida com Deus, de pregar o Teu Evangelho para os outros. E de não delegar, Senhor, as nossas responsabilidades para os outros, mas que nós sejamos sensíveis ao Teu Espírito Santo. Receba aí sensibilidade da parte de Deus, um toque da parte de Deus, que o Espírito Santo te toque. Que nós sejamos sensíveis para sermos usados por Ti, para salvar outras vidas. Porque, em geral, nós nos preocupamos em buscar a Deus quando é a nosso favor. E nós deixamos de entender que é no processo da caminhada e é quando nós caminhamos para abençoar outras vidas que Deus nos abençoa. Que Deus move as coisas. Que Deus nos dá testemunho. Nos enche do Espírito Santo. E Ele vai acrescentando aquilo que falta. Por quê? Porque senão Ele não falaria na sua palavra: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloque como prioridade Deus na tua vida. Não é você viver de uma forma louca, mas é você o quê? Totalmente bitolado. Mas é você ter os seus momentos particulares de busca com Deus. E você se rodear de coisas que glorificam ao Senhor. Então, mais uma vez eu digo, coloque louvores.
Coloque pregações. Ore, converse com Deus a todo tempo. Que Deus te abençoe, te guarde. Siga aí o perfil para mais conteúdos como esse. Eu também falo sobre, não só sobre fé, mas também falo de estilo. Um acessório, um penteado, algo para você estar ornada, estar bonita, representando o reino de Deus. Obrigada, Jesus, Deus te abençoe. Obrigada, Ailaides Pedro, Deus te abençoe. Em nome de Jesus.